Muito bem-vinda ao nosso segundo encontro e primeira aula do Mapa dos Eclipses, uma jornada de evolução pessoal. E hoje nós vamos fazer um mergulho no passado e entender como a sua consciência infantil pode estar bloqueando a sua vida hoje. Então continua aqui com a gente para ter acesso a esse conteúdo que está riquíssimo e já se inscreve aqui no canal. O que é consciência infantil? Consciência infantil é o que muitos chamam de criança interior ferida. Aquela consciência que vive lá no seu passado, quando você não tinha capacidade cognitiva de processar situações como você tem hoje na vida adulta. Então tudo tinha uma dimensão muito maior, principalmente emocional. Porque quando a gente é criança, o nosso cérebro ainda não está formado e a gente não tem condição de processar situações muito bem. As crianças, elas generalizam conclusões e aplicam a tudo. Por conta dessa capacidade cognitiva ainda limitada, que ainda não está pronta, que ainda não está formada. E com isso, a gente vai tendo essas verdades absolutas quando a gente é criança, na nossa consciência infantil, e vai aplicando isso para a vida adulta, porque a gente nem percebe elas. Então a gente cresceu com essas verdades absolutas formadas na nossa cabeça e que afetam totalmente a nossa percepção hoje. A criança, ela não enxerga o mundo de uma forma holística, completa, de várias interpretações. Ela enxerga de uma forma dual. Ou é bom ou é mal, ou é certo ou é errado, ou é feio ou é bonito. Não existe um meio termo. Não existe outra forma de interpretação. Ou é isso ou é aquilo. E quando é que essa consciência infantil cria bloqueios? Quando a criança ela passa por uma experiência que a amedrontou, que gerou medo, que gerou uma experiência emocional intensa e não necessariamente foi causada por uma situação muito relevante para a nossa consciência adulta. Mas a gente não pode esquecer que quando a gente é criança, a gente processa de outra forma as situações. Então pode ter sido só um acidente, só uma coisa que ela fez errada e alguém reclamou, um não que alguém disse, e ela criou esse bloqueio, desenvolveu esse bloqueio. E se nós não tomamos consciência desses bloqueios, nós começamos a tirar conclusões da realidade com base neles, nessa realidade dual, e atrapalha completamente a nossa vida adulta, porque atrapalha a maneira que a gente enxerga o mundo e tudo é a nossa percepção. Tudo tem raiz na nossa percepção, como a gente enxerga as coisas, as situações, a nossa maneira de interpretar as situações. E todos nós temos uma consciência infantil ferida, porque fomos criados por adultos que também tinham essa consciência infantil ferida, e dentro dessa dinâmica negativa que a gente aprendeu a processar situações. Então, por mais bem resolvida que você seja, algum bloqueio ainda tem aí, algum bloqueio ainda tem em mim. E aos poucos a gente vai descobrindo, investigando e resolvendo esses bloqueios para que eles não tomem as rédeas da nossa vida com a consciência infantil, sendo que a gente tem capacidade de processar situações agora. As coisas são diferentes. Nós mudamos, nós crescemos, nós não somos mais crianças. E agora é possível processar as experiências, as emoções de uma outra forma, de uma maneira muito mais inteligente, de uma forma muito mais saudável. E um bloqueio nada mais é do que a energia estagnada de várias experiências emocionais mal resolvidas. Então o bloqueio ele é carregado de energia emocional. Por isso que quando algo toca no nosso bloqueio, incomoda o nosso bloqueio, a nossa consciência infantil reage. E é aquela situação que você fala assim, não entendi como eu reagi dessa forma, não entendi porque eu reagi dessa forma, não tinha necessidade de eu reagir dessa maneira, mas você reagiu porque não foi a sua consciência madura, a sua consciência adulta, foi a sua consciência infantil. Então, precisamos conhecer os nossos bloqueios para que quando eles sejam ativados, se você ainda não conseguiu desfazer deles, que você consiga pelo menos lidar com eles, não ter uma reação emocional intensa. Então é muito importante para equilibrar as nossas emoções, tomar consciência do que causou isso no nosso passado. Vou te dar um exemplo de uma situação em que pode ser causado um bloqueio, que não necessariamente é uma situação muito séria, muito intensa, porque a ligação do bloqueio, ele não tem literalmente com a situação que a criança passa, mas com a capacidade daquela criança de entender a situação. Então, por exemplo, você é criança e você está ajudando a sua mãe, a pessoa que cuida de você, a arrumar a mesa de jantar, porque vocês vão receber visitas. E você tá ali ajudando, colocando os copos, colocando os talheres, os pratos. E de repente, sem querer, você derruba um copo e ele quebra.
E naquele momento, a sua mãe, ou a sua responsável, que estava querendo fazer tudo perfeito, que estava querendo deixar tudo impecável para as visitas, para receber as visitas, para verem como a casa de vocês é linda, como ela sabe receber bem as pessoas, para agradar as pessoas, nutrindo os próprios bloqueios dela. E no momento que aquele copo quebra e ela já tá com toda aquela intensidade emocional, e ela reage com você de uma forma agressiva, ou ela grita de uma forma descompensada emocionalmente. E aí, você se trava naquele momento. Fiz algo errado. Uma situação como essa pode gerar um bloqueio. Naquele momento, vão surgindo crenças ao redor daquele bloqueio. Então, você começa a acreditar em verdades absolutas como eu vou errar sempre, eu faço tudo errado, eu sou incapaz, eu sou incompetente, se eu errar, eu serei punida. E dentro disso, você vai baseando a sua vida, mesmo quando você cresce, porque se você não tomou consciência dessas crenças, se elas ainda estão no seu inconsciente, elas vão estar presentes na sua vida. E você vai tomar decisões conscientes com base nessa crença, que você vai estar achando que está tomando super consciente, que você está agindo de maneira livre, que você está agindo de maneira de acordo com quem você é, mas que às vezes você está agindo de acordo com as suas crenças. Então, esse é um exemplo muito básico de como pode ser criado um bloqueio. Não precisa ser uma situação super séria, mas aquela experiência ela é muito séria para uma criança. Porque se alguém grita com você hoje dessa forma, você consegue reagir ou você pode até ignorar, mas a criança não tem essa capacidade. Então aqui eu quero te lembrar do acolhimento a essa consciência infantil. Você não vai acolher o bloqueio, você vai acolher a consciência que não tinha capacidade de processar aquilo quando a experiência emocional aconteceu. Imagine aqui como se o bloqueio ele fosse uma colmeia. E as crenças, elas fossem as abelhas dessa colmeia. Para a colmeia sobreviver, para a colmeia ficar formada, ser nutrida, ela precisa das abelhas estarem trazendo constantemente o pólen, estarem construindo aquela colmeia e nutrindo aquele ambiente. Então, os nossos bloqueios, eles são sustentados por essas crenças, por essas verdades absolutas que a gente vai tomando, tirando conclusões, né? Quando a gente é criança, na nossa consciência infantil. Então, vamos supor, se você passou por uma experiência de rejeição na sua infância, aí vão surgindo algumas crenças ao redor daquele bloqueio de rejeição. Eu não mereço ser amada, eu não mereço ser ouvida, eu sou incapaz, não é correto expressar os meus sentimentos, não é seguro expressar os meus sentimentos. E eles vão deixando aquela colmeia cada vez mais forte, cada vez mais robusta. Então, quanto mais situações acontecem no seu dia a dia e que vão trombando com essas crenças, elas vão reforçando elas. Porque a sua forma de interpretar está baseada na crença que você ainda não tem consciência. Então, se por um acaso você tem essa crença de eu não mereço ser ouvida e esse bloqueio de rejeição, se você está com seus amigos reunidos e por acaso alguém te interrompe, ou a pessoa distraída te interrompe, corta a sua fala, você vai reforçando essa fala. Caramba, eu não mereço ser ouvida, eu não tenho nada de interessante para dizer. Nossa, eu sou rejeitada. Aqui ninguém gosta de mim. E você vai nutrindo esse bloqueio e essas crenças. Então isso é muito perigoso. Não tomar consciência disso atrapalha demais a nossa vida adulta. Só que nós convivemos com bloqueio desde a infância. Tá tanto tempo com a gente que a gente nem percebe mais ele. Nem repara. Parece que é parte de nós. Parece que aquela colmeia que tá aqui do nosso lado é a gente. É um pedaço da gente. E não é. E nós criamos mecanismos complexos de proteger o bloqueio. Imagina aqui como se o bloqueio fosse um núcleo. E ao redor desse núcleo tivesse uma camada. Essas são as suas crenças. E ao redor dessa camada de crenças tem todos os mecanismos sabotadores. Tudo para proteger esse bloqueio. As crenças protegem o bloqueio, os sabotadores protegem as crenças. Então, é toda uma estrutura muito complexa, porque a gente entende que é a gente, que faz parte da gente aquilo ali. E aí você imagina que essa colmeia tá aqui do seu lado. E alguém jogou uma pedrinha. E as abelhas começaram a se espalhar. Isso vai gerar incômodo em você, isso vai gerar dor. Então você não quer que isso aconteça, você quer proteger aquilo.
que aquilo te traz dor. Não é um processo consciente, tipo, eu sofri um bloqueio de rejeição, vou proteger agora o meu bloqueio de rejeição. Não é assim. Você vai se proteger da reação emocional, da reação de dor que você sofre toda vez que alguém futuca o seu bloqueio. E é por isso que a época dos eclipses é tão temida. Porque é uma época que muitos bloqueios são cutucados. Porque é quando o passado vem à tona. Quando essas emoções têm a possibilidade de serem trabalhadas. E isso não é simples de se fazer. É preciso muita coragem para enfrentar isso. Preciso muita coragem para bancar isso. Com base nisso que eu te falei, do bloqueio ser um núcleo, ao redor ter as crenças e a outra camada de sabotadores, toda vez que alguma situação ou alguém tocar essa primeira camada, que são sabotadores, e a sua primeira defesa, você vai ativar um desses sabotadores. E aí você pode ativar o vitimismo, você pode ativar a procrastinação, você pode ativar o perfeccionismo, porque você está tendo a intenção de proteger esse bloqueio. Não é uma coisa consciente, é o completo inconsciente. E é aquela situação que você percebe, nossa, eu nem percebi que eu fiz isso. Olha, e quando você toma consciência do bloqueio que você estava carregando, você percebe quantas oportunidades você perdeu, porque você não tinha consciência daquilo. Aí, continuando com o exemplo do bloqueio da rejeição, você tem aquele bloqueio de rejeição e você tem uma crença de que acredita que não merece ser ouvida. E aí, de repente, você foi convidada para palestrar sobre o seu trabalho, para falar sobre o seu trabalho para várias pessoas, numa empresa muito grande, e você simplesmente não aceita, você procrastina aquele convite. Ou você não posso agora não é o momento, ou você inventa mil desculpas, ou nunca tá pronto o seu trabalho para ser apresentado, ativando o sabotador do perfeccionismo. Então, é um mecanismo de defesa daquele bloqueio. Você tem medo de ser rejeitada, porque se alguém tocar naquela ferida de rejeição, se alguém falar que a sua palestra não foi boa, se alguém não prestar atenção para você e você vê que a pessoa não tá prestando atenção na hora, você vai lembrar que você não merece ser ouvida, que você é rejeitada. E você tá fugindo daquilo. E vão sendo desperdiçadas várias oportunidades na nossa vida adulta por conta desses bloqueios da consciência infantil. E aí vamos supor que você que você conseguiu, que esse bloqueio passou essa camada. Você foi lá dar a palestra e tinha uma pessoa mexendo no celular na sua frente durante a palestra. Ela não estava prestando atenção no que você estava falando. Aquilo ali pode te desestabilizar na hora. Que vai chegar na camada da crença e vai falar, eu não mereço ser ouvida mesmo. Não mereço. E aquilo ali pode gerar uma reação emocional. Desencadear uma reação emocional, que é a expressão da sua consciência infantil, tentando se defender. Tentando se proteger daquela situação que você acredita que é uma rejeição, com base nessas verdades absolutas que a sua criança ferida interpretou e que ainda percebe o mundo dessa forma. E aqui eu dei um exemplo de uma situação muito simples, porque a situação em si, ela não precisa ser intensa, ela não precisa ser um acontecimento muito intenso, muito grave, porque a questão não é a situação, a questão é a ferida que a situação toca, a memória que ela acessa, um registro muito antigo de algo que foi muito sério para aquela criança, para a sua criança. Então percebe como é perigoso? A nossa consciência infantil, ela fez generalizações e agora ela observa o mundo, ela interpreta o mundo com base nessas verdades absolutas. O que bloqueia completamente a expressão da vida adulta saudável. Porque não tem como você ser adulto e interpretar o mundo como uma criança e reagir a situações como uma criança, porque você não é mais e não precisa mais disso. Agora, ao invés da sua criança te defender, é você que deve acolher essa criança e protegê-la, porque agora você tem capacidade de fazer isso. Quando uma reação emocional acontece, é essa criança tentando se defender. Só que é completamente possível você se autorregular e falar, opa, pera aí, eu posso fazer isso por você. E tomar as rédeas a partir daí. E começar, talvez eu esteja enxergando
O mundo com verdades absolutas que talvez nem sejam tão verdades assim. Que foi essa forma de interpretar. Foi essa consciência limitada que fez esses registros. Mas eles não necessariamente vão acontecer em todas as experiências da sua vida. E se acontecerem, você tem capacidade de lidar. Por isso que reconhecer os nossos bloqueios, identificar as crenças limitantes que nutrem esses bloqueios e perceber os mecanismos sabotadores que sustentam essa realidade criada por essa consciência infantil são tão importantes para ter uma vida adulta saudável, para conseguir tomar decisões com base na consciência desenvolvida que temos hoje. Então, esse processo que eu quero mostrar para vocês, agora que a gente está tendo a oportunidade de passar por essa fase de desenvolvimento, por essa fase de evolução pessoal, que é um período entre os eclipses, que eles cobram isso, e que daqui a 6 meses eles vão ainda estar refletindo essas situações, e falando, e aí, você tomou providências? Então, por isso que eu quero convidar você a fazer esse processo, a olhar por esses bloqueios, a perceber quais são as crenças que estão nutrindo eles e a desviar desses sabotadores, a romper com esses ciclos viciosos. A minha intenção de trazer esse conteúdo é que ele ilumine a sua consciência, para que você comece a reparar, opa, talvez o mundo não seja como eu estou enxergando aqui, talvez eu não seja da forma que eu estou me enxergando aqui, talvez exista alguma coisa lá atrás que está me impedindo de ver a realidade de outra forma, porque tudo tem relação com a nossa interpretação, com a nossa percepção das coisas. Eu sugiro que você faça as atividades práticas que foram disponibilizadas para quem se inscreveu no Mapa dos Eclipses, uma jornada de evolução pessoal. O link está aqui abaixo, se você ainda não se inscreveu, se inscreve para receber esse material. Faz esses exercícios da aula de hoje e amanhã a gente vai ter outra aula sobre o passado ainda nessa etapa do passado, que vai trazer um conteúdo para que você identifique as crenças que te limitam e como elas impactam na sua vida e nas suas decisões. Então, também é um conteúdo muito rico para você entender como esse passado está influenciando agora no seu presente e pode limitar o seu futuro. Tomar consciência é um grande privilégio. Tomar consciência de si, do que te bloqueia, é um grande privilégio, porque permite que realmente você conquiste o que você quer. Espero que esse conteúdo tenha iluminado o seu dia e a sua jornada de evolução pessoal. Até o nosso próximo encontro.